doutrina que nós recebemos, da salvação pela fé, da vocação, fala da oração para que a palavra pudesse tanto ser pregada, como os irmãos pudessem compreender a extensão do amor de Jesus Cristo. E agora ele vem trazendo, a partir do capítulo 4 até o 6, auxílios e conceitos para que possamos levar uma vida prática na igreja, na família, no trabalho, no mundo em geral. Então daqui para frente nós vamos ver instruções muito práticas de Paulo, falando de vida da igreja, da vida individual, da vida do casal, pais e filhos, servo e patrão. Então nós temos aqui todas as instruções necessárias para que possamos levar uma vida bem sucedida, para que possamos levar uma vida feliz, para que possamos levar uma vida de trabalho, de produtividade na casa de Deus, e para que venhamos realmente ser bem sucedidos naquilo que Deus Ele ordenou que nós façamos. Sobre a onda boa. Então nós temos estas instruções, e Paulo, a partir do versículo 4 aqui, capítulo 4 agora, ele vai dar a instrução sobre a unidade da igreja. Então Paulo ele quer que a igreja ela se mantenha unida. Uma família desunida, ela traz muito sofrimento mesmo para todos os membros dessa família. Uma igreja desunida, ela também vai sofrer, e muitas vezes ela vai até acabar, porque sem unidade nós não conseguimos avançar à frente naquilo que Deus tem para cada um de nós. E Paulo aqui agora ele vai trazer dentro desses versículos como nós vamos conseguir alcançar então a unidade da igreja, que realmente sejamos sejamos unidos, sejamos fortalecidos, que nós possamos carregar as cargas uns dos outros, que nós possamos compartilhar não só das necessidades, mas também do sucesso, de tudo que se diz respeito a uma vida em família. Uma igreja unida, ela vai conseguir consolidar a vida dos seus membros, a vida individual, e ela vai conseguir alcançar a comunidade externa, que é o foco, como Atos capítulo 2 diz, que Deus mesmo ia acrescentando dia após dia à igreja aquelas pessoas que iam sendo salvas. E Paulo ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Vou dar destaque nessa expressão: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Paulo aqui ele não está falando assim: olha, igreja, faça o seguinte, se vocês quiserem, vivam de modo digno da vocação que fosse chamada. Se vocês quiserem, andem unidos uns com os outros, sejam humildes, sejam mansos, sejam isso, seja aquilo. Se vocês quiserem, se não for fazer mal a ninguém, se ninguém se importar. Mas isso aqui ele não está fazendo um pedido assim, ele está suplicando, ele está fazendo um pedido com muita ênfase. A intenção dele é que não haja um não nesta resposta. Ele está realmente pedindo encarecidamente, fazendo uma súplica para que a igreja atenda aquilo que ele está pedindo. É como alguém chegar para você e dizer: olha, por favor, eu te imploro, eu te peço, faça isso, atenda o meu desejo, haja desta forma que eu estou te pedindo. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Ele vai começar a falar na unidade, e ele já começa dizendo: olha, eu estou fazendo uma súplica, eu estou pedindo encarecidamente, eu estou pedindo com a intenção de ser atendido. Ele diz uma coisa muito importante aqui: eu, o prisioneiro do Senhor. Imagina um homem desse. Olha a fé e a unidade que Paulo tinha com Deus e com a igreja. Ele estava preso, ele estava encarcerado. E qual era o motivo da prisão de Paulo? Então Paulo era um criminoso, Paulo era alguém fora da lei, que nem deveria estar orientando uma igreja. Não, Paulo
preso porque ele estava preso, porque ele estava seguindo ao Senhor, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então naquela época houve uma perseguição, aonde eles prendiam os crentes, eles torturavam, eles matavam, eles faziam diversas coisas com a igreja do Senhor, e o intuito qual era? Era destruir, era aniquilar a igreja do Senhor. Então Paulo ele dá um exemplo muito grande aqui. Ele estando preso, ele estando sofrendo, estando numa situação difícil, estando correndo risco da sua própria vida, ele fala: eu rogo vocês, eu peço a vocês, de maneira encarecida, de maneira forte, atendam aquilo que eu estou pedindo. Então, quando nós começamos a estudar esse capítulo, nós precisamos pensar na situação de Paulo, preso, correndo risco de ser morto, o que de fato depois de um tempo foi o que aconteceu. E aqui ele lembra da igreja, ele vai pedir: olha, por favor, atenda o meu pedido, atenda o meu desejo, atenda aquilo que eu estou solicitando, por favor. Eu estou pedindo de maneira encarecida, de maneira suplicante, faça isso. E aqui ele vai dizer o que ele quer que nós façamos. Ele continua dizendo que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O que Paulo quer de mim? O que Paulo quer de você? É que você ande de modo digno da vocação, do ministério, daquela confissão que você fez, que você confirmou com o batismo, para que pudesse então seguir ao Senhor Jesus. É isso que Paulo está querendo que nós façamos. E quando ele usa essa palavra digno, nós podemos pegar aqui o sentido da palavra o seguinte: hoje não é muito fácil ver isso, mas você tinha uma balança antigamente, e ela era de 2 pratos. Então tinha um prato de cá e um prato de cá. Então se você quisesse pesar 1 quilo, você colocava 1 quilo no prato daqui, e ia colocando aqui. A hora que as duas se alinhassem, aí você teria 1 quilo, porque as duas estavam no mesmo nível. Então quando Paulo fala que quer que nós andemos de modo digno da vocação a que ele foi chamado, é o seguinte: Deus é o prato de cada balança, e eu sou de cá. Então eu vou ser colocado no prato de cá, e eu vou ter que trabalhar a minha vida até que a minha parte da balança se alinhe com a parte de Deus, até que os dois se nivelem. E Deus ele não vai mudar por minha causa, porque ele diz: eu, Senhor vosso Deus, não mudo. Eis a razão porque vós não sois consumidos. A palavra dele permanece, e ele permanece imutável. Então quando Paulo fala que nós devemos andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados, ele quer que dia após dia nós vamos acrescentando qualidades às nossas vidas, até que nós vamos chegando perto de nos igualar com a qualidade de Deus. Então qual é o comparativo da sua vida para que você ande de modo digno da vocação que foi chamado? Não é o seu irmão, não é o pastor, não é o missionário, não é o fulano de tal, é Deus. Para quem que você vai olhar? Para quem que você vai medir? Quem que você vai imitar? Quem que você vai prestar conta para andar de modo digno da vocação que você e eu foi chamado? É para Deus. E aqui está uma grande dificuldade: se igualar a Deus. Já pensou isso? Como é que eu vou fazer para igualar a Deus na dignidade de Deus, na santidade de Deus, na justiça de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus? Tantos atributos de Deus que eu preciso buscar, que eu preciso tentar imitar, que eu preciso andar, porque foi Deus que me chamou. E Jesus diz: olha, vocês não escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós, para que vades e
deis muito fruto. E aí Paulo fala, deis de modo digno. Coloca Deus na balança de um lado, você do outro, e você agora vai acrescentar características, qualidades à sua vida, para que você possa então conseguir andar de modo digno, conseguir a unidade da graça de Deus, com tudo aquilo que Deus fez por nós. Então a unidade da igreja, ela vai começar quando nós conseguimos ser unidos dentro da graça de Deus. E para que eu possa ser unido dentro da graça de Deus, eu preciso andar de modo digno da vocação a que eu fui chamado. E andar de modo digno é me equiparar, é me aproximar, é parecer cada vez mais com Deus. Aí eu vou conseguir apresentar essas características. E Paulo agora ele vai falar o seguinte: olha, eu vou ensinar para vocês como conseguir isso. Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão acrescentando peso ao prato dessa balança, até que ela chegue a ficar equilibrada com Deus. Como andar de modo digno da vocação de Deus? Como ser igual a Deus? Aí ele fala no versículo 2: com toda a humildade. Sempre que eu falo em humildade, eu gosto de tocar nessa tecla, porque muitas pessoas confundem humildade com miséria, com pobreza, com fraqueza de espírito, com fraqueza de caráter, com fraqueza de personalidade. Isso não tem nada a ver. Jesus, ele disse que a Bíblia fala que ele era manso e humilde, mas Jesus não era fraco de espírito, Jesus não era fraco de caráter. Jesus tinha uma personalidade extremamente definida e forte. Jesus, ele não tinha esse negócio de ser o coitadinho, porque ele discutia, ele razoava em pé de igualdade com todas as autoridades, e ele falava de peito aberto: quem de vós me convence de pecado? E a Bíblia diz que ele era humilde. O que era a característica da humildade de Jesus? Era o fato de que Jesus era inteiramente submisso ao Pai. A humildade de Jesus está no fato de que ele era inteiramente submisso à vontade do Pai. A Bíblia fala lá em Filipenses que Jesus Cristo, no capítulo 2, a partir do verso 5, que Jesus Cristo se esvaziou dos seus poderes, que Jesus Cristo assumiu a forma de servo, que Jesus Cristo ele foi reconhecido em figura humana, que Jesus Cristo suportou a morte, e ele suportaria a morte de cruz, e ele seria obediente até a essa morte. Isso aqui mostra a humildade de Jesus, porque ele submeteu inteiramente a vontade de Deus. Nós podemos ver na oração que ele fala para ressuscitar Lázaro. Ele diz: Pai, eu sei que todas as vezes que eu peço, o Senhor me atende, mas eu estou falando aqui para esse pessoal que eu estou pedindo para o Senhor para que você seja glorificado e para que a obra de Deus seja cumprida aqui nesse momento. Quando ele estava no Getsemane, suando sangue, a Bíblia diz, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo faça-se a tua vontade. Esta é a característica da humildade de uma pessoa: ela submeter-se inteiramente àquele a quem ele dera, aquele que é dono. Então, como que nós vamos conseguir exercer uma vocação digna de Deus? É sendo totalmente humildes e submissos à vontade de Deus para as nossas vidas. E nós, muito mais do que Jesus, temos que reconhecer a soberania de Deus. Ser humilde para o ser humano, um primeiro passo é reconhecer a total dependência que temos de Deus. Se uma célulazinha lá no seu corpo lá resolver falar assim: eu vou me rebelar, eu não vou mais me reproduzir dentro daquilo que é normal, agora eu vou ser rebelde,
Agora eu vou começar a reproduzir de maneira desorganizada. Agora eu vou bagunçar com esse corpo aqui. O resultado disso é o câncer. Em pouco tempo, aquela célulazinha, uma só, que decidiu rebelar, que decidiu fazer as coisas do jeito dela, ela te mata de uma forma extremamente dolorosa e sofrida. Porque isso é a dependência de Deus. Não está ao meu alcance a minha saúde, a minha sobrevivência. Uma coisa microscópica que existe dentro de mim, se ela começar a agir de forma diferente do que a natureza permite, do que Deus ordenou, ela vai me matar. Se Deus falasse, Marcos, a partir de agora o seu ar não tem mais, você não tem mais direito a respirar com o meu ar. 1 minuto, 2 minutos, já estou dando morte cerebral, e daqui 3, 4 minutos meu coração já está parando, e daqui no máximo, estourando, se resistir demais, 5 minutos eu estou morto. Por quê? Porque eu dependo de Deus. Amém. Isso é ser humilde, é reconhecer a dependência total de Deus e submeter totalmente à vontade de Deus. Vai fazer com que eu comece a andar de modo digno da vocação ao qual eu fui chamado, porque eu entendo que eu sou criatura de Deus, que eu dependo de Deus, que a minha vida depende de Deus e que eu preciso submeter à vontade de Deus. Se Jesus, sendo Deus encarnado, nos deixou a lição de humildade, quanto mais eu e você não seremos humildes dentro da vontade de Deus. Uma segunda característica é a mansidão. Aí quando na linguagem popular a gente fala, o cidadão é manso. Popularmente ser manso é ser preguiçoso. Ser manso é ser aquele cidadão folgado. Você gosta de bicho deita e rola. É aquele cidadão que não quer nada com nada. Mas esse não é o significado da palavra manso. O significado da palavra manso, segundo a própria palavra e as suas origens, é aquela pessoa que exerce sobre si um controle total das suas ações. Isso é ser manso, exercer sobre você e sobre mim um controle total de todas as minhas ações. E a pessoa mansa, ela pode ser colocada em toda e qualquer situação, que ela não perde o equilíbrio, ela não perde a razão, ela não é levada ao extremo desespero, ela se controla e ela mantém todas as características de uma pessoa sensata, controlada, de uma pessoa que está gozando de todas as faculdades mentais necessárias para lidar com qualquer dificuldade aqui nesse mundo. A pessoa mansa é aquela pessoa que, por exemplo, quando seus inimigos o atacam e ele tem a oportunidade de vingar-se, ele prefere perdoar, ele prefere deixar todas as coisas na mão de Deus. Jesus demonstrou isso muito claramente. Jesus estava na cruz, imagine você. Imagina você na cruz, com as prerrogativas que Jesus tinha. Jesus mesmo falou: olha, vocês estão preocupados comigo? Vocês não precisam ficar preocupados, porque se eu rogar ao Pai, Ele vai mandar legiões e legiões de anjos aqui, e eles vão vir me socorrer. Não precisa ficar preocupado comigo, porque o que eu estou sofrendo por vontade própria. Agora imagina eu e você com todos os poderes de Jesus, sendo, primeiro, sequestrado, porque Jesus sofreu um sequestro, ele não tinha culpa de nada, ele foi levado de maneira ilegal ao tribunal, foi feito um julgamento às pressas e um julgamento escondido, onde Jesus não teve direito a nenhum tipo de defesa, Jesus não teve advogado, Jesus não teve nada,
Jesus ali, ele foi caluniado, ele foi espancado, ele foi desconfigurado, porque colocaram nele uma coroa de espinhos e vestiram ele com um manto vermelho, falando que ele então era o rei dos judeus. Bateram na cabeça dele, cuspiram nele, condenaram ele por falsos testemunhos, porque só conseguiram algum argumento plausível para condenação quando surgiu falsos testemunhos. E quando perguntaram se você é Deus, ele disse: sou sim, e eu disse que sou. Então foi levado ao julgamento, coloca uma cruz sobre ele, obriga-o a carregar, depois o crucificam, depois o xingam, cospem, dão vinagre para ele, fala que ele não é Deus, fala tantas coisas, caluniam de tudo que ele passou, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se fosse nós, com a ira natural do ser humano, com o poder que Jesus tinha, talvez a gente teria descarregado uma carga tão grande de poder aqui nesse mundo, que nós teríamos acabado com o sistema solar. Nós teríamos destruído tudo. Mas ser manso é suportar todas essas coisas e ainda assim manter a razão. E características de mansidão são muito difíceis de serem adquiridas. Mas uma pessoa mansa, ela consegue fazer feitos extremamente incríveis. Moisés foi dado como o homem mais manso da terra. E olha a grandeza do trabalho de Moisés. Se a nação de Israel existe hoje, foi por ação de Deus, usando Moisés para retirá-los do Egito, onde eles seriam naturalmente exterminados, conduzidos até a porta de Canaã. Dali foi substituído por Moisés, por Josué, e ele está até hoje, a nação de Israel sobre a terra. Se Moisés não fosse uma pessoa mansa, quando Deus falou para ele: olha Moisés, faz o seguinte, esse povo está difícil demais, vamos fazer o seguinte, eu vou descer lá, vou destruir todos eles, e vou fazer de você uma grande nação. Se Moisés não fosse manso e não soubesse controlar os seus intuitos, os seus instintos e a sua própria vontade, ele fala para Deus: meu Deus, desce fogo daquele povo lá, acaba com todo mundo e vão começar de novo. Mas o que Moisés fala para Deus? Deus, você vai fazer isso? E o Egito vai dizer o quê? Que o Senhor não tinha condição de cuidar desse povo e trouxe eles aqui para o deserto e os matou, porque arrependeu de os ter tirado do Egito, porque não tinha condição de cuidar. E esse mesmo povo que Moisés estava defendendo era o povo que havia pegado em pedras para apedrejá-lo, era o povo que falaram que ia levantar outro líder, porque Moisés não era digno, era o povo que queria a desgraça de Moisés. Mas Moisés, sendo manso, o que ele faz? Ele defende o povo diante de Deus. E a mansidão deve ser adquirida por todos nós. Como que nós vamos conseguir equiparar e ser dignos diante de Deus? Paulo continua falando com toda longanimidade. O que é ser uma pessoa longânima? É a pessoa que tem paciência, é a pessoa que suporta um excessivo peso sobre si, mas ela não arreda pé daquela situação em que ela está. Eles ilustram longanimidade como uma pirâmide de seres humanos, aonde você tem uma base. Vamos imaginar que a gente quer montar uma grande pirâmide de homens aqui. A gente vai colocar uns 100 homens embaixo, para que a gente possa ter suporte para elevar talvez aí uns 10, 15 para cima. E um vai subir em cima do outro, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e vai crescendo, vai ficando mais pesado. E aquele que está embaixo, aqueles 100 homens que estão embaixo, eles estão segurando todo o peso da pirâmide. Todo o sucesso desse empreendimento, desse projeto, depende daqueles que estão lá embaixo não abrirem mão e não cederem e não se cansarem e não caírem sobre o peso que estão nos seus ombros.
Então a pessoa longânima é aquela que pode suportar um peso muito grande por um tempo muito grande e ainda assim ser capaz de segurar todo aquele peso. Por que isso é importante? Porque na carreira cristã nós vamos encontrar muitas situações difíceis, pesadas, nós vamos encontrar perseguições, nós vamos encontrar muita resistência dos homens, nós vamos encontrar muita resistência do reino das trevas, nós vamos passar por momentos extremamente difíceis, e uma pessoa que não tem longo ânimo, ela vai desistir no começo, ela vai abandonar a carreira, ela vai abandonar a igreja, ela vai abandonar Deus, e muitos vão até blasfemar de Deus pelas grandes dificuldades pelos quais eles estão passando. Mas a pessoa longânima, ela vai levar até o final, até que ela possa falar para Deus: Deus, a missão que o Senhor me deu está consumada, nas tuas mãos entregue o meu espírito. Que foi o que Jesus falou, que foi o que Estevão fez, que foi o que Paulo fez. Deram testemunhas de que foram até o final da missão que Deus havia conferido, confiado a eles. Mas uma outra característica que nós devemos ter nas nossas vidas, para que nós alcancemos a dignidade de sermos como Deus é, está no versículo 2: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra suportando não quer dizer o seguinte: olha, o irmão é muito chato, é enjoado pra caramba, mas eu tenho que suportar ele, eu tenho que tolerar ele, eu tenho que aguentar aquele irmão no meu pé o tempo todo. Isso não é o que quer dizer suportar. A expressão suportar um ao outro aqui quer dizer que eu vou ajudar, quer dizer que eu vou olhar para o meu irmão e vou entender o seguinte: olha, eu tenho que ajudar aquele irmão a concluir a sua tarefa, eu tenho que ajudar ele a resolver os seus problemas, eu tenho que ajudar ele nas suas dificuldades, eu tenho que servir de alguém que apoia ele para que ele vá conseguindo vencer as suas dificuldades. E isso mutuamente, ou seja, eu preciso ser ajudado nas minhas dificuldades, mas eu também tenho condição de ajudar os irmãos nas dificuldades deles, e assim nós vamos levando as cargas uns dos outros, nós vamos ajudando uns aos outros, nós vamos sustentando uns aos outros, dentro da perspectiva que Deus tem por nós. E o que faz eu conseguir suportar um ao outro? É o amor, é o fato de que eu amo o meu irmão e de que o bem dele é importante para mim, de que o sucesso dele é importante para mim, de que aquilo que eu preciso, ele vai suprir, e aquilo que ele precisa, eu posso suprir. Um povo que age assim é um povo forte, porque sempre que eu demonstrar uma fraqueza, eu vou ter outro para suprir essa fraqueza em mim. E sempre que o outro tiver uma fraqueza, eu vou poder suprir a fraqueza dele. E dessa maneira não haverá necessidades da igreja que não sejam supridas. O irmão está precisando de comida, então eu vou suportar ele, eu vou levar comida para ele. O irmão está precisando de um consolo, então eu vou consolá-lo, eu vou levar o consolo para ele. O irmão está errando, está fazendo coisas erradas na vida dele, está precisando de um conselho, então eu vou lá levar esse conselho para ele. O irmão está passando por uma coisa que depende da ação de Deus sobre a vida dele, então eu vou me juntar a ele e vou orar por ele, para que Deus possa então levar aquela situação à solução.
E isso produz uma igreja cada vez mais forte, porque nós não vamos ter mais necessidades que não sejam supridas. Por quê? Porque pelo amor que nós temos uns pelos outros, nós vamos suportar uns aos outros e nós vamos promover a ajuda mútua em todo o tempo, dentro da irmandade, dentro da comunidade que é a igreja. Amém. E assim eu vou chegando à estatura de Deus na minha vida. Versículo 3, ele traz uma outra necessidade para que a unidade da igreja seja mantida. Versículo 3 diz assim: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A Bíblia diz que todos os salvos têm o Espírito Santo de Deus presente nas suas vidas. Todos. Eu tenho o Espírito Santo. Você que tem Jesus, tem certeza da salvação, também tem o Espírito Santo na sua vida. E essa ligação do Espírito Santo conosco já foi feita. O Espírito Santo, ele nos une pela habitação que ele tem em nós. Então eu não vou precisar buscar a habitação do Espírito Santo, como muitas pessoas falam. Eu tenho que rogar para receber o batismo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa habitar em mim, para que eu possa então ser confirmado em Deus, em salvação, em santidade, em ministério, em tudo, em dom. Isso não é necessário, porque nós já temos o Espírito Santo. Qual é a ordem que Deus dá para cada um de nós? É que nós preservemos a unidade do Espírito, ou seja, que aquilo que nos une e que nos torna tão próximo e que nos faz irmãos, seja preservado por nós. E como é que eu vou preservar a unidade do Espírito? O próprio versículo responde isso: é no vínculo da paz. Vínculo é uma coisa que gruda uma na outra. Você pega uma agulha e vários tecidos, e você começa a costurar, você vai vinculando um tecido ao outro, você vai unindo um tecido ao outro, e o que une aqueles tecidos é a linha, e essa linha que une a igreja é a paz. Como é que eu vou preservar a unidade dentro de uma igreja? É tendo paz, é não produzindo dentro da igreja a guerra, porque muitas vezes famílias são destruídas, nações são destruídas, igrejas são destruídas, porque existem dentro dela cidadãos que promovem a guerra. E qual é a maneira eficiente de promover a guerra? Chama-se fofoca. A fofoca é a maneira mais eficiente de destruir a unidade de qualquer coisa. Então, como que eu vou preservar a unidade entre mim, entre eu e os meus irmãos? É não permitindo, por exemplo, que saia da minha boca a fofoca, a calúnia, a maledicência, coisas que podem fermentando, contaminar toda uma situação, todo um grupo, toda uma nação, todo mundo. Então a Bíblia diz: olha, vocês têm o Espírito Santo, vocês são unidos, vocês são uns com os outros, mas essa unidade só vai poder ser mantida, preservada em cima da paz. Então eu preciso lutar 100% do tempo para que eu possa ter paz com os meus irmãos. E uma das maneiras eficazes de eu lutar para ter paz é fechar minha boca e não deixar que saia dela fofocas e calúnias que dizem respeito a qualquer irmão ou a qualquer pessoa desse mundo. Isso é preservar a unidade da igreja no vínculo da paz. Eu vou ser aquele que luta pela paz, não que promove a discórdia, não que promove a guerra. E Paulo estava dizendo que nós só vamos chegar a ser dignos como Deus é se nós formos pacificadores, se nós tivermos condição de promover a paz e preservar a paz entre nós que somos irmãos.
Espírito Santo nós já temos. E nós precisamos manter a paz entre nós. Toda vez que você for abrir a boca para falar mal, ou para levar uma notícia, pense que aquela palavra maldita vai poder tirar a paz sua, de um grupo de irmãos, ou de toda a igreja, ou da sua família. E muitas vão ser as vezes que você vai falar: eu tenho que ficar de boca calma, porque se eu não tenho nada que edifique, é melhor que eu não fale nada que destrua. E Paulo fala: olha, preserve essa unidade do Espírito que foi dada a vocês. Mantenha o vínculo da paz entre os irmãos. Não seja correio, não seja portador de novas notícias todos os dias. Não calunie, mas mantenha a paz, para que possa haver o quê? Possa haver unidade, para que possamos permanecer 100% unidos uns aos outros. Assim o nosso prato, da nossa balança, vai se equiparando de Deus. E vocês vão perceber que cada vez nós vamos ser mais unidos, mais fortes, vamos ter menos necessidades não supridas, nós vamos ser mais alegres, porque nós vamos gozar de comunhão sincera uns com os outros, e não vai haver ninguém traindo ninguém, mas vai haver uma transparência entre vocês e eu e vocês, e uns com os outros, de maneira que nós vamos ter uma unidade tão forte que vai ser indestrutível, porque Deus aproveu isso. E muitas vezes somos nós quem destruímos, por não manter o vínculo da paz, por permitir que a paz que existe entre nós seja quebrada. Então eu posso dizer o seguinte: eu posso falar a mesma palavra que Paulo falou aqui. Eu rogo, eu suplico à igreja que entenda essas coisas, porque é só assim que se permanecerá unido, é só assim que essa unidade que foi dada pelo Espírito Santo, ela vai ser preservada. E se você tem qualquer questão ou demanda com o seu irmão, tenha a humildade, tenha a honestidade de chegar para ele e falar sinceramente, não no sentido de acabar com aquela situação, mas no sentido de chegar a uma solução. E se você ouve alguém trazer notícias, tenha também a sensatez de repreender essa pessoa. Diz: olha, o que você está fazendo não é certo, o que você está fazendo vai acabar com a paz entre irmãos, e vai poder levar à ruína um projeto que tem tudo para dar certo. Isso dentro da igreja, isso dentro da sua família, isso dentro do seu trabalho, na escola, em qualquer lugar. Nós precisamos lutar, esforçar diligentemente. Paulo usa duas palavras aqui muito fortes. Esforçar é fazer força além do que muitas vezes eu sou capaz de fazer, para que eu possa gerar uma situação. E diligência é fazer com cuidado, é fazer com responsabilidade, é fazer com minúcias, para que eu possa o quê? Manter, preservar a unidade do Espírito, através de quê? Da paz. Nunca faça algo na igreja ou na sua família que vai tirar a paz, porque pode quebrar a unidade. E essa unidade quebrada, ela pode nunca mais ser refeita. Então eu preciso ter realmente essa visão como igreja, para que a igreja permaneça unida. Eu não vou falar mais, eu tenho 4 pontos para falar, eu vou falar só isso hoje. Domingo que vem eu vou continuar no versículo 4. Vamos chegar até o versículo 3. Domingo que vem eu continuo. Mas não vamos esquecer que nós temos que chegar bem perto do que Deus é. E isso nós vamos fazer sendo humildes, mansos, longânimos, suportando uns aos outros e mantendo a paz
entre nós. Fazendo isso, nós temos muito, mas muita chance de sermos bem-sucedidos como igreja, e que essa realmente seja nossa vontade, nosso objetivo, e que nós venhamos a perseguir esse tipo de ideal. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e orar. Nosso Deus, rogamos ao Senhor que a unidade da igreja seja preservada através de ações individuais que promovam a imitar ao Senhor, a nos colocar, a Deus, no mesmo nível da dignidade, da santidade, do amor e de todos os atributos transferíveis que o Senhor tem para conosco. Queremos, ó Deus, manter a unidade do Espírito, preservando a paz entre nós, e que todas as coisas que acontecem entre nós possam ser colaborativas, para que nós sejamos ainda mais unidos, mais fortalecidos, que nós tenhamos mais unidade, que nós possamos suportar cada vez mais uns aos outros, levando as pessoas a serem supridas dentro das suas necessidades. Abençoe essa igreja, ó Deus, fortaleça a unidade que nós estamos tendo, e que ela nunca venha a ser quebrada, mas que ela venha a ser fortalecida a cada dia. Nos leve em paz para os nossos lares. Abençoe, ó Deus, a nossa semana, para que possamos, ó Deus, ser bem sucedidos naquilo que vamos fazer. Te lembro das pessoas que estão enfermas, que não podem estar aqui conosco, ó Deus, porque estão incapacitadas. Peço que a tua misericórdia os alcance, ó Deus, e os cure. Peço para alguns irmãos que não estão aqui por motivo de trabalho ou de viagem, esteja abençoando essas pessoas, para que elas sejam guardadas pelo Senhor também. Agradeço pelos que estão aqui, ó Deus, e que possamos aprender a cada dia do Senhor e fazer mais e mais a tua vontade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.